Carreguei muitas trouxas de roupas para ajudar minha mãe. A inspiradora história de Roger Machado. Roger Machado Marques, mais conhecido apenas como Roger, nasceu em Porto Alegre no dia 25 de abril de 1975. Oriundo de uma família de jogadores de futebol, um dos seus tios chegou a ser profissional jogando até os 30 anos. Roger começou a jogar nos campinhos de várzea, provavelmente os mesmos onde jogaram os seus tios e avós. Todo mundo via que ele levava jeito. Porém, sempre existia uma certa dúvida pela comparação com seus irmãos. Roger, quando garoto, era bem magrinho, franzino. Nem ele mesmo confiava muito que poderia um dia ser um jogador. Um amigo do bairro, o Christian, que jogava no juvenil do Grêmio, insistiu com o menino para fazer um teste no clube. Christian pediu, entusiasmado, ao professor da base para dar uma oportunidade a Roger. Os responsáveis pelas peneiras resolveram então marcar seu teste no Grêmio para uma quinta-feira. Um dos seus tios, torcedor fanático do Colorado, quando soube, arrumou uma avaliação no Internacional 2 dias antes. Ele jamais iria querer ver seu sobrinho vestindo a camisa do clube rival. Só que o destino pregou uma peça. Uma chuva torrencial caiu na terça e o teste acabou desmarcado. Na quinta, 17 de julho de 1992, ele foi ao Grêmio com o Christian. Ficou uma semana em observação. Mandaram ele voltar na seguinte, quando então pediram seus documentos. Um mês depois, Roger já estava jogando na categoria de base do clube. Na época, preferia atuar como ponta esquerda, tendo ele próprio se adaptado à lateral para evitar a numerosa concorrência com os outros garotos, que preferiam disputar os peneirões em posições de ataque. Quando Roger ingressou nas divisões de base do Grêmio, ele estava cursando o 2º grau do colégio. Ele se viu num dilema entre se dedicar ao futebol ou continuar o ensino médio. No entanto, 2 pessoas foram fundamentais para que o estudo não saísse dos seus planos. Uma das suas irmãs mais velhas, a Lena, formada em letras e professora de francês. Sempre que ele ia viajar com a delegação para algum campeonato, ela colocava um livro no meio dos uniformes que Roger levava para a concentração. Um certo dia, o ônibus atrasou, o avião não saiu no horário e Roger, entediado, não teve outra escolha. Pegou o livro e começou a ler. Daí em diante não parou mais. O hábito pela leitura proporcionou-lhe mais conhecimento. O transformou em um jogador mais consciente da sua profissão e mais crítico do que acontecia à sua volta. A segunda pessoa que fez Roger nunca desistir de estudar e de seus sonhos foi a senhora Augusta, sua mãe de criação, mais conhecida como Dona Duca. Ela era uma lavadeira de roupas, passava o dia inteiro no tanque porque fazia questão que os filhos estudassem e tivessem oportunidades que ela não teve. Lá no Monte Serra, comunidade em que foi criado, Roger carregou muita trouxa de roupa na cabeça para os clientes de sua mãe. Ele a chamava de sua rainha, pois, além dele, criou também seus 6 irmãos. A casa onde Roger e sua família viviam era praticamente um albergue, e ela sustentou todo mundo do mesmo jeito, com o dinheiro que ganhava lavando roupas. Ela se preocupava muito com cada um de seus filhos, mas também não dava moleza. Só permitia que Roger jogasse bola na rua depois que almoçasse, fizesse o que tinha de fazer em relação aos estudos e desse uma força entregando roupa. No final do ano de 1973, Roger foi lançado no time profissional do Tricolor Gaúcho pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Ao lado de outros jovens promissores como Danley, Emerson, Carlos Miguel e Arilson, formaria a base do time que em 1994 iniciaria a retomada de protagonismo do Grêmio com as conquistas do Campeonato Gaúcho e da Copa do Brasil, todas no mesmo ano. Já considerado titular absoluto, integrou a equipe do Grêmio que em 1995 conquistaria outra vez o Campeonato Gaúcho, além do título da Libertadores da América. O estilo de jogo de Roger, técnico e seguro,
com foco primordial nos movimentos de defesa, foi fundamental para dar equilíbrio ao time que tinha no lateral direito paraguaio Arce, uma peça importante de ataque. Nesta temporada, Roger formou, ao lado de Arce, Rivarola e Adilson Batista, uma das linhas de defesas mais lembradas da história do Grêmio. Pelo tricolor, conquistou ainda o Campeonato Brasileiro de 1996 e outra vez a Copa do Brasil em 1997. Foi decisivo na final deste segundo torneio, arrancando pela esquerda do ataque e cruzando para Carlos Miguel marcar o gol do título contra o Flamengo em pleno Maracanã. Os anos 90 ainda seriam marcados pelos títulos da Recopa Sul-Americana de 1997, do Campeonato Gaúcho de 1999 e da Copa Sul de 1999. Ao final do período de conquistas, Roger passou a sofrer com lesões que lhe retiraram de parte das campanhas do Grêmio nos anos posteriores. Neste período, entre uma lesão e outra, aprofundou seu conhecimento em tática e estudos de futebol, incentivado pelo então treinador Tite. Com a chegada de Tite ao comando do Grêmio em 2001, Roger encontrou dificuldades em se adaptar como ala ao esquema tático, que não jogava com laterais. Pela importância que tinha dentro do elenco e pela capacidade que tinha de levar a campo os conceitos do treinador, Roger foi adaptado na zaga. Ao lado de Mauro Galvão e Marinho, formou a primeira linha de defesa do Grêmio, que viria a conquistar o 4º título da Copa do Brasil em 2001, o 3º título de Roger nesta competição. Curiosamente, apesar de ter se adaptado bem à nova posição, Roger ainda seria lembrado como lateral esquerdo em uma convocação da seleção brasileira, que formou o elenco que disputaria a Copa América de 2001. Depois de virar ídolo no Grêmio e se tornar um dos atletas mais vitoriosos da história do clube, Roger foi vendido ao futebol japonês. Roger jogaria pelo Vissel Kobe nos anos de 2004 e 2005, onde teve uma difícil adaptação a um futebol mais rápido, chegando a cogitar a rescisão contratual já no primeiro semestre de vínculo. Aos poucos, Roger absorveu a nova dinâmica de jogo e a maneira de jogar da equipe comandada pelo técnico Ivan Hazek, que apostava na coletividade, na intensidade e em conceitos ainda pouco comuns na América do Sul, como a marcação por zona, que depois influenciaram o Roger em sua carreira como treinador. Ao final de seu contrato, Roger retornou ao Brasil e entre 2006 e 2008 jogou pelo Fluminense, tendo feito o gol da vitória de 1-0 do tricolor carioca sobre o Figueirense, em Florianópolis, que deu o título de campeão da Copa do Brasil de 2007 ao Fluminense. Este foi o 4º título de Roger na competição, que se tornou o jogador com o maior número de conquistas na história do torneio. Em 2009, assinou contrato com o DC United dos Estados Unidos, onde pretendia encerrar sua carreira. Entretanto, Roger acabou deixando o time uma semana após a sua apresentação, porque teve um problema na região lombar. Desse modo, ele acabou retornando ao Brasil para se recuperar, vindo a se aposentar dos gramados pouco tempo depois. A partir de 2011, iniciou trabalho como auxiliar técnico do Grêmio. Nessa função, comandou a equipe em 2 oportunidades, justamente contra o maior rival do clube, o Internacional. Em ambas, o Grêmio venceu pelo placar de 2-1. Em 19 de fevereiro de 2014, foi anunciado como novo técnico do Juventude para a disputa do Campeonato Gaúcho e da Série C do Brasileirão. Após 2 derrotas em casa, foi demitido no dia 28 de julho. Roger Machado, então,
foi anunciado novamente como treinador do Grêmio no dia 26 de maio de 2015. Como treinador do tricolor gaúcho, Roger venceu o histórico Grenal 407, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado na Arena do Grêmio, com a histórica vitória de 5-0. Foi um resultado que entrou para a história dos Grenais, para a história do Grêmio, já que o time não vencia um clássico Grenal por um placar elástico desde 1912, quando aplicou 6-0. Ao final do Campeonato Brasileiro de 2015, após uma boa campanha e a afirmação de convicções táticas de Roger, o Grêmio garantiu a terceira colocação do campeonato, assegurando uma vaga para a Copa Libertadores da América do ano seguinte. Porém, o primeiro semestre de 2016 foi marcado pela irregularidade das apresentações do clube e principalmente pela desorganização defensiva do time de Roger. Vindo de péssimos resultados em sequência, Roger pediu demissão no dia 15 de setembro de 2016, após a derrota de 3-0 para a Ponte Preta. Em 30 de novembro de 2016, acertou com o Atlético Mineiro para 2017. No primeiro semestre, conquistou o Campeonato Mineiro, quando o Galo derrotou o rival Cruzeiro por 2-1 no estádio Independência. Foi demitido no dia 20 de julho, após perder dentro de casa para o Bahia por 2-0 e cair para a 11ª posição na tabela de classificação, ficando a 5 pontos da zona de rebaixamento. No dia 22 de novembro de 2017, foi anunciado como novo técnico do Palmeiras para a temporada 2018. Em 26 de julho de 2018, após uma derrota de 1-0 para o Fluminense, foi demitido. No mês de abril do ano de 2019, passou a treinar o Bahia e sagrou-se campeão baiano no mesmo ano. Foi demitido em 2 de setembro de 2020, após uma derrota de 5-3 contra o Flamengo, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi anunciado como treinador do Fluminense no dia 23 de fevereiro de 2021. Estreou no dia 14 de março na vitória de 1-0 contra o Flamengo, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Após um desempenho ruim no Campeonato Brasileiro, com 4 derrotas seguidas e eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores da América, Roger foi demitido do clube. Foi anunciado como novo treinador do Grêmio no dia 14 de fevereiro de 2022. Na mais recente partida do tricolor gaúcho, sob o comando do técnico Roger Machado, o Grêmio derrotou o Internacional em plena Beira-Rio por 3-0, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho.